Amém, irmãos. Que felicidade nós podermos glorificar a Deus. Eu ouvi um coral como esse. Estava faltando aqui na igreja há muito tempo. Nós estamos sentindo saudades de vocês. E tem um soprano aí que eu vou te contar. Quero ouvi-lo cantando lá no céu. Hein? Esse soprano demora a chegar lá no céu. Mas é eterno lá. Quando chegar, tá bom. Não tem pressa para ninguém. Mas Deus tem o tempo dele. E nós estaremos lá louvando e bendizendo o nome do Senhor, né, queridos? Que a graça maravilhosa do Senhor, a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite. E que Deus nos abençoe, a mim, na ministração da palavra. A vocês, com o coração aberto para recebê-la e pô-la em prática nas suas vidas, assim como na minha, eu preciso também. Abra sua Bíblia no Salmo 143. Não vou lê-lo todo, apenas poucos versículos. Salmo 143. Nos versos 8 a 11. Vamos ler juntos, queridos. Salmo 143, de 8 a 11. Juntos. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Ó Deus amado, esta é a tua palavra. Estamos diante dela e queremos nesta noite, Pai, ouvir-te a voz. Fala diretamente ao nosso coração com poder e graça. Ajuda-me a transmitir a tua palavra com absoluta fidelidade e com poder, para que o teu povo aqui reunido possa guardá-la no coração e pô-la em prática em cada dia da sua vida. Oramos-te gratos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, no Salmo 40, Davi já declarava ao Senhor: agrada-me fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O maior anelo da vida cristã deve ser conhecer a vontade de Deus, para pô-la em prática na caminhada de cada dia aqui na terra. Não há anelo mais sublime do que este, do que desejar conhecer a vontade de Deus para vivermos cada dia na sua presença, porque é assim que Deus requer de nós. Os próprios discípulos, quando pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Jesus começou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E depois, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu, entre os teus anjos. É assim que o Senhor requer de nós. É assim que o Senhor deseja de nós, que não apenas conheçamos a sua vontade, como anelo mais sublime, mas a coloquemos em prática na nossa vida. Quando
eu estava aqui, nessa igreja, há uns 10 anos, eu recebi um convite para uma outra igreja, lá no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói. E eu confesso aos irmãos que eu orava e lia a Bíblia e parecia que eu estava ouvindo o que Deus queria que eu fosse. E eu usei todos os referenciais que eu podia usar, que eu costumava usar para tomar as decisões, palavra de Deus, oração, pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos dizer as coisas que precisamos ouvir, portas que se abrem, portas que se fecham, e tudo parecia me conduzir a dizer sim, mas eu não tinha certeza. Faltava uma coisa, faltava a paz no coração. E, queridos, sem paz no coração, não atravesse a linha. Nós só devemos tomar decisões importantes na nossa vida quando nós sentimos a paz que Deus nos oferece para tomar essa decisão sem isenção de ânimo, sem interesses outros, interesses secundários, sem procurar subir na vida apenas, sem agradar ao nosso ego, mas simplesmente procurar fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? E eu fiquei numa angústia. Parece que eu havia já cancelado todos os referenciais, mas não tinha paz do coração. Um irmão aqui muito querido, um presbítero da igreja, falou: mas pastor, não estou sabendo disso, e o senhor vai nos deixar e vai para lá? Não faça isso, pastor. Eu falei: não me diga isso, meu irmão, ore por mim, e por nós todos, para que eu faça a vontade de Deus. Eu não quero fazer a sua vontade, nem a minha, nem de minha família, eu quero fazer a vontade de Deus, porque senão eu vou errar e fazer muita gente sofrer. Ele disse: tá bom, pastor, tá bom, fica calmo. Eu falei: estou calmo. Mas um dia eu fui fazer um culto doméstico com a minha família, 10 anos aqui na igreja, nós já estamos aqui há 40, imagina, né? 30 atrás. Eu tinha filhas pequenas. E no culto doméstico, eu contei a história. Falei: filhas, eu já conferi todos os referenciais que eu tenho, mas falta uma coisa, falta a paz do coração do papai. Vamos orar. Fizemos o culto, cantamos, lemos a Bíblia, e, queridos, e começamos a orar, cada uma orou. A mais novinha só fez essa oração: ó Pai do céu, dá paz ao coração do papai para ele tomar essa decisão. Só isso. Em nome de Jesus, amém. Queridos, naquela hora parece que desceu assim um óleo fresco, suave dos céus. Encheu meu coração. E naquele momento eu senti que tinha tomado a decisão de Deus na minha vida. Fui dormir. Não falei nada com a Clara. De vez em quando eu me vingo dela. Fiquei quieto, sossegado. Dormimos. Isso foi em Anápolis. Minha filha estava lá fazendo o curso de enfermagem. A outra estava trabalhando numa igreja com o Ministério de Crianças, a Simone e a Sheila. E na estrada, quando estávamos voltando para cá, é que eu disse: agora eu vou deixar de ser ruim para minha mulher e eu vou contar o que aconteceu. Aí expliquei para ela que eu dormi em paz, porque Deus havia respondido à oração da minha filha e sossegado o meu coração. Amém, queridos? Quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, Ele nos mostra claramente aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, para não cairmos em erro, prejudicando-nos à família e a outras pessoas. Agrada-me fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
não há coisa melhor neste mundo do que a paz no coração. Por isso que Jesus orou assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Que a sua oração seja esta, que a minha oração seja esta, sempre. Esta foi a oração de Davi, no momento difícil de sua caminhada. Davi enfrentou muitos problemas, muitos inimigos, dentro da própria família. O próprio Absalão, seu filho, se levantou contra ele com um grupo de traidores para tomar-lhe o trono. E Davi ficou numa angústia tremenda, sem saber o que fazer. Enfrentaria o filho Absalão com o exército de traidores que antes tinham sido seus servidores, abandonar o trono, entregar de mão beijada para o menino. O que é que ele devia fazer? Para não deflagrar uma luta contra seu próprio filho e aqueles que antes tinham sido seus servidores, ele resolve desocupar o palácio e vai andando pelo deserto afora. E foi aí, queridos, nessa experiência profunda de Davi que ele procurou o Senhor. E depois de dizer algumas coisas do fundo da alma: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ele declara, pedindo, suplicando, rogando e orando: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Essa deve ser a nossa oração, queridos. Pedir ao Senhor para nós fazermos a sua vontade. Queridos, em primeiro lugar, há situações na vida em que os servos de Deus, os mais eminentes, os mais consagrados, os mais santificados, ficaram perplexos, não sabendo como agir para fazer a vontade do Pai. Vemos aqui que o próprio salmista Davi ora para que se veja livre dos inimigos. E esses inimigos eram as tropas de guerra de seu filho Absalão. Que coisa mais difícil, queridos. Na página pastoral desta manhã, o pastor diz que nós precisamos adorar na crise, no meio das lágrimas, das dificuldades, no meio dos espinhos. E isso é verdade. Louvar ao Senhor nos tempos de bonança é fácil. Mas, queridos, buscar fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, para que a vontade dele seja feita na nossa vida, quando nós nos submetemos a esta vontade soberana e misericordiosa, coisas estupendas acontecem na nossa vida. Qual era, enfim, a vontade de Deus para aquela situação? Nós sabemos o que aconteceu. Houve luta, houve guerra, o filho morreu. Davi voltou para o palácio, assumiu o trono, porque esta era a vontade de Deus. Aquele menino não sabia governar nem reinar. Como pai, que apesar de seus erros, pecados, desvios, fraquezas, Davi foi o único rei considerado como homem segundo o coração de Deus. Porque era temente ao Senhor, era humilde diante do Senhor, submetia-se inteiramente ao poder do Senhor, à graça do Senhor, e por isso foi vitorioso. Quando Pedro estava lá no terraço em Jope e teve aquela visão de que o lençol de animais imundos estavam descendo sobre ele naquele quarto, quando ele orava, e
Pedro era um judeuzão de 4 costados que não encostava em gentios. E Cornélio estava mandando um recado para que ele fosse pregar para gentios. Deus, então, para tocar no coração de Pedro e fazer com que ele descobrisse a vontade do Senhor num momento difícil da sua vida. Vem aquela ordem. Ele em oração: Pedro, mata esses animais e come, você está com fome. Ele disse: Senhor, quem disse que eu vou comer coisa imunda? Não foi a vontade de Pedro que prevaleceu, foi a vontade do Senhor. Não faças tu imundo aquilo que o Senhor purificou. Chega o recado que ele tinha que pregar para gentios, e ele não podia mais considerar gentios como imundos para quem ele não poderia pregar o evangelho. Teve que ir. E foi. E que bênção. Conversões maravilhosas. O Espírito do Senhor teve liberdade para agir poderosamente, com dezenas e dezenas e dezenas de conversões ao Senhor. José, noivo de Maria, a Virgem, ela apareceu grávida, e ele, naquela situação muito difícil, não querendo infamá-la, procurou afastar-se dela de mansinho. Mas foi necessário que um anjo do Senhor lhe dissesse que ele parasse com aquela história de desconfiança da sua esposa, porque aquilo que estava gerado nela era do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando Deus quer mostrar a sua vontade na nossa vida, Ele revela esta vontade de formas maravilhosas, as mais inimagináveis. E foi assim que José recebeu a Maria, sua esposa, que era virgem. Ele ainda não tinha se deitado com ela, e por isso é que Jesus Cristo nasceu, nós nos tornamos salvos por Ele, pelo seu sangue remidor derramado na cruz do madeiro. Porque José fez a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Amém, queridos? Não teime com Deus, não tente brigar com Deus, não tente fazer a sua vontade e cumprir os seus desejos. Aprenda a orar com humildade, com simplicidade, com submissão, que Deus vai mostrar, Ele vai revelar de alguma forma qual é o seu propósito para a sua vida. Queridos, nossos limites últimos são as possibilidades de Deus intervir e realizar uma obra extraordinária em nossa vida. Ele quer fazer isso com você, Ele quer fazer isso comigo, Ele quer fazer isso com essa igreja, porque só o Senhor nos pode orientar com absoluta segurança nas situações difíceis e mais imprevisíveis de nossa vida terrena. Às vezes, nós não entendemos os caminhos que estão diante de nós. E, de fato, são difíceis de entender. E a Bíblia é clara quando diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é que se tornam caminhos de morte. O caminho de Deus é caminho de vida. O caminho do mundo é caminho de morte. O caminho do paganismo é caminho de morte. O caminho escolhido por nós, com a teimosia da nossa própria vontade humana, falível. O resultado é terrível. Mas quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, algo de extraordinário, de lindo, acontece na nossa vida. Quando Jesus é preso, Pedro resolve, no impulso de vingança, cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Jesus concordou com isso?
Claro que não. Pedro estava agindo na carne. Pedro estava agindo como homem carnal, limitado. Ele não estava vendo nada de espiritual em tudo aquilo que estava acontecendo. E quando ele cortou a orelha do rapaz, deu a Jesus o trabalho de curar a orelha. Ele curou na mesma hora. Isso para ele não é trabalho. Nós é que temos trabalho de entender as coisas de Deus. Na mesma hora. Mas Pedro não deixou de receber a sua repreensão. Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lucas 22, 50. É tão perigoso tentar fazer a nossa própria vontade, queridos, que não vale a pena tentar. Quando os samaritanos recusam dar pousada a Jesus e a sua comitiva, Tiago, pensando que estava fazendo um coisão, e João junto com ele, achando que estava brilhando, pediram: Senhor, tu queres que nós façamos descer fogo do céu para consumir essa gente perversa? Parecia que estavam fazendo uma coisa boa, defendendo Jesus. Jesus não precisa da sua defesa, nem minha, nem de Pedro, nem de ninguém, queridos. Jesus estava fazendo a vontade do Pai Celeste. E quando nós estamos na obediência ao Senhor, as palavras humanas e carnais se tornam inócuas, vazias, completamente sem valor. Vocês não sabem o que estão pedindo. E não sabiam mesmo. De uma outra feita, Jesus começa a falar sobre sua morte na cruz. E Pedro, sempre Pedro, falou: vou dar um conselho a Jesus, assim eu apareço um pouco mais, né? Senhor, chamou de um lado, eu sou o conselheiro de Jesus, tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum isso vai te acontecer. Ainda profetizou errado. De modo algum isso te vai acontecer. Jesus nunca deixou por menos. Nem falou Pedro: arreda-te, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas aquelas que são dos homens. Cuidado. Devemos ter cuidado para não sermos repreendidos com essa dureza do Senhor Jesus, por nos arvorarmos conselheiros do Filho de Deus, seguindo a nossa própria vontade e abandonando a vontade de quem pode ordenar, mandar, resolver e abençoar. Portanto, meus amados, com a orientação de Deus, tudo vai bem. Davi estava absolutamente certo em orar. Ele estava perdido. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Devemos constantemente pedir ao Senhor que nos ensine a sua vontade para pô-la em prática. Verso 10 desse texto diz: guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Às vezes, queridos, a vontade de Deus é tão difícil, como lá no Getsemane. Deus tem sempre um propósito sublime que não podemos ver no momento. Só depois. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, todo mundo ficou bonzinho. Quando chegou no de Pedro, ele disse: nunca me lavarás os pés. Ele era muito importante, rapaz, para deixar que o Senhor Jesus lavasse os pés. Há certas expressões de humildade que giram ao contrário. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Senhor, não somente os pés, mas dá um banho, né? Não precisa exagerar, Pedro. Não precisa exagerar. Queridos, o que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor.
é fazer a vontade do Senhor. E não precisamos fazer mais do que Ele pede de nós. Pedro, e o que eu faço agora, não o entendes agora, compreendê-lo-ás depois. Se compreender, por ele nunca compreenderia, mas com a iluminação do Espírito Santo ele haveria de compreender, como nós passamos a compreender muita coisa que nos é revelada pelo Senhor. Eu disse a alguém, a uma senhora que há muito tempo estava sofrendo muito com uma enfermidade longa e sofrida de um ente muito querido. E eu, depois de orar com ela e estava saindo, falei assim, olha, minha irmã, você ainda vai colher muitas bênçãos de tudo isso, porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima de amor, nenhuma lágrima sincera. Ele as colhe todas. Ela disse, pastor, eu já estou experimentando isso, porque eu me entreguei completamente nas mãos do Senhor. Aquilo que Ele quiser fazer comigo, estou pronto a receber. O melhor é estar com Jesus no céu. Eu também acho isso. Você não precisa achar agora. Mas que eu vou continuar achando, vou. Mas também eu estou bem mais para lá do que vocês. Eu disse hoje na minha classe, não quero viver aqui nesse mundo, mas nenhum dia em que eu não seja útil pregando a palavra de Deus, útil para minha família, para alguém. Uma vida que não seja uma vida em obediência a Deus, frutífera, que traga benefícios, traga bênçãos a outras pessoas. Queridos, viver por viver, humanamente falando, carnalmente falando, não vale nada. Nossa aspiração deve ser viver para Jesus, fazendo a vontade do Senhor, até nosso último dia aqui na terra. Jesus diz em Mateus 12:50 uma palavra linda e preciosa. Meu irmão, minha irmã e minha mãe é todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém. Ó Deus amado, coloca esta palavra no nosso coração com o poder do Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós. Abençoa-nos como indivíduos, como famílias, como igreja, como membros desta sociedade que aí está, para sermos bênçãos na vida deles, procurando cumprir a Tua vontade na nossa vida. Faz isso por nós, ó Pai, e abençoa sempre esta igreja, que é a família do Senhor. No nome de Jesus. Amém.